Hoje a gente vai voltar bastante no tempo e visitar o passado distante da Irlanda. Oi, aqui é Daniel e eu estou em Dublin e hoje o plano é visitar o Livro de Kells, que é um manuscrito antigo super bonito e também de quebra, e num dos museus mais interessantes da cidade, o Museu Arqueológico. Essa aqui é a Universidade Trinity, que vem de Trindade, né, de Santíssima Trindade, um termo religioso que se refere ao Pai, Filho e Espírito Santo. E esse termo é bem famoso aqui na Irlanda por conta do São Patrício. Foi o São Patrício que trouxe o cristianismo aqui para a ilha da Irlanda, lá pelo século IV, V. E ele usava justamente a folha do trevo, né, que é uma planta bem famosa aqui, que tem 3 folhas, ele usava justamente para explicar a Trindade. E aí, por isso, o Trinity é muito famoso por aqui e o São Patrício também. Toda a questão religiosa aqui do cristianismo é toda referente a ele. Outra coisa que dizem também, que ele expulsou as cobras, uma referência aos pagãos. Ele teria expulsado as cobras da ilha da Irlanda. É uma referência aos pagãos, mas também ao animal em si. Isso porque aqui não tem cobra. Pois é, naturalmente a ilha da Irlanda não tem nenhuma cobra natural daqui. Mas essa já é uma questão da evolução da Terra, quando a ilha se separou do continente, realmente as cobras não tinham chegado aqui ainda, então por isso não tem cobra. Mas acaba tendo essa referência aos pagãos e ao São Patrício ter expulsado eles daqui com o cristianismo. Mas quem criou essa universidade, que já chegou a ser uma das principais do mundo, ainda é, de certa forma, foi a Rainha Elizabeth da Inglaterra, em 1592. Isso, que a ideia dela era formar irlandeses seguindo a doutrinação protestante, diferente do que a maioria aqui, que era católica. Agora presta atenção na história dessa figura aqui. Esse é o George Salmon. Ele era um teólogo e foi reitor aqui da universidade lá pelos anos de 1890, mais ou menos. Muito bem. E ele era totalmente contra ao ingresso de mulheres na universidade. Nesse período realmente não era permitido, mas ele fazia questão de manter essa proibição e ele era tão ferrenho com isso que ele dizia que mulher só ia entrar na Universidade de Trinity por cima do cadáver dele. Pois bem, em 1904, o rei Eduardo VII declara que agora a Universidade Trinity iria aceitar mulheres em ponto. Coincidência ou não, alguns dias depois ele aparece morto. Realmente, ele morreu. E isso foi só alguns dias antes da primeira mulher realmente ingressar na faculdade. Vai entender, né? Um lugar tão antigo tem suas superstições, né? Por exemplo, onde eu estou agora é justamente o lugar que é conhecido como está entre o céu, entre o paraíso, né? E o inferno. Porque aqui é a capela, né? A igreja aqui dentro da universidade. E do lado de cá, a sala dos exames, onde fazem as provas, os testes e tal. E daí o pessoal comenta que é entre o céu e o inferno. Outra coisa também é esse campanário. Ali em cima tem os sinos, né? E dizem que se você passar ali embaixo, justamente na hora que o sino estiver tocando, você vai ser péssimo na prova. Ó, cuidado, hein? Como você pode imaginar, grandes personalidades estudaram e se formaram aqui, como Samuel Beckett, Oscar Wilde, Bram Stoker, vários que eu já comentei, inclusive, passaram por essa universidade. Então dá para você ter a ideia do nível, né? Bom, chegou a hora da gente dar uma olhada no livro de Kells. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, é um livro muito importante, é um manuscrito medieval super importante para o mundo inteiro, inclusive. E também aqui dentro, que é onde fica a biblioteca antiga aqui da universidade, que é considerada uma das mais bonitas do mundo. E eu já te adianto que realmente é. Então, vou entrar lá e vamos falar um pouco sobre isso.
Primeiro e mais importante, compra a entrada para o livro de Kelsey online, tá? Não deixa de comprar online, porque eu acho que nem vende aqui. Você tem que comprar e marcar horário, e se não tiver o ticket, provavelmente você não consegue comprar para o mesmo dia, tá? E normalmente enche o dia, você vai conseguir comprar para o dia seguinte. Então isso é muito importante você ter em mente. Bom, e aqui a gente já começa vendo algumas páginas do livro, né, nas paredes, com as explicações. Mais uma coisa importante, o audioguide daqui. Aqui tem um audioguide gratuito, é só baixar, instalar no seu celular e ir ouvindo. Ele dá uma visão geral, não é muito complexo e vale a pena para ajudar, tem até em português. Um resuminho da história do livro é o seguinte, esse livro foi um trabalho árduo feito por monges da ilha de Iona, uma ilha pequenininha na costa da Escócia. E não se sabe exatamente se eles fizeram todo o livro lá nessa ilha e depois trouxeram para cá, ou se de repente eles começaram a fazer esse livro na ilha, o que é mais provável, e por conta das invasões vikings, eles fugiram aqui para a Irlanda, para Kells, que é justamente aqui na Irlanda, e daí o nome do livro. O mais provável foi isso, eles terminaram o livro aqui em Kells. E esse é um trabalho muito difícil, principalmente no período medieval. Esse tipo de trabalho é chamado iluminura, é o trabalho de decorar os manuscritos antigos, né? Então os monges da época, eles eram os mais capazes de fazer isso, porque eram das poucas pessoas que sabiam ler e que também tinham conhecimento suficiente e talento suficiente para misturar os pigmentos e extrair determinadas cores e tudo mais. E, bom, tem que lembrar que Gutenberg ainda não existia, então se você quisesse copiar um livro, tinha que ser realmente manualmente, você tinha que pegar o livro e reescrever letra a letra até copiar aquele livro. E os monges faziam isso, os monges aproveitavam para iluminar os livros, para decorar os livros, uma forma de arte absurda, que num período que a arte não era tão valorizada, né, o período medieval, isso aqui realmente trouxe luz na escuridão, como é o nome da exposição aqui. Muito bem, e para fazer esses livros era normal usar o papel velino. Para fazer o livro de Kells específico foram mortos 180 mais ou menos bezerros. O couro é tirado, é usado cal nesse tratamento, resseca, tira o pelo, até esse couro ficar bem fininho e bem ressecado ao ponto de você poder escrever em cima. Essa era uma técnica muito comum e o nome papel velino vem justamente de vitelo, que era, né, que é o filhote do boi, que era usado, o couro dele era usado justamente para fazer esse tipo de pergaminho, esse tipo de livro. Agora você imagina fazer esse trabalho assim desse tipo num livro inteiro. Pois é, o livro de Kells tem 340 folhas, né? Folhos, como eles chamam aqui. Isso dá 680 páginas. Então, é bastante trabalho para uma pessoa só. E é por isso que, na verdade, se estima que não foi uma pessoa só. Por conta dos estilos, se acredita que foram 3 ou 4 pessoas diferentes fazendo a decoração nesse livro, cada uma com seu estilo. Deu para notar essas diferenças, segundo os historiadores, né? Aqui essas páginas mostram justamente a diferença entre estilos dos monges que faziam o livro de Kells. Então, as páginas têm estilos diferentes realmente, porque eram de artistas diferentes.
E afinal, o que tem no livro de Kells, né? O que está escrito ali? O livro traz o evangelho de 4 apóstolos: o Marcos, o Mateus, o Lucas e o João. E todo início de sessão, né, todo início de evangelho, ele traz o símbolo desses apóstolos. Por exemplo, esse aqui é a página que inicia o evangelho do Marcos, que tem o símbolo, o leão. E os outros símbolos são do Mateus, o anjo, do Lucas, o touro, e do João, a águia. Então essa exposição inicial aqui mostra várias páginas do livro e conta detalhes, é muito bem explicado, inclusive, cada detalhe, por que é feito, o simbolismo por trás das coisas. É muito interessante ver isso aqui. Até porque na salinha, para ver exatamente o livro, o que você acaba não vendo é o livro em si. Na verdade, você vê o livro, mas você só vê, na verdade, 2 páginas, né? Porque o livro está aberto e, obviamente, ninguém pode tocar nele, folhear ele, muito menos. Então o livro está aberto lá, com 2 páginas, e que é o que a gente pode ver sem encostar, sem nada, até para preservação da coisa. Por isso é importante essa amostra aqui no início, para você já ter noção de como esse livro é, né? Do que está contido nesse livro. Infelizmente é a única forma que a gente consegue ver isso de perto. E daqui a gente vai para ver o livro. Quer dizer, a gente não, eu, porque se você quiser ver, você vai ter que vir até aqui. Não tem jeito, porque não é permitido fotografar nem nada lá dentro. Agora diz pra mim se essa biblioteca não é sensacional. Ela foi criada em 1732 e tem cerca de 200 mil livros, além de algumas coisas bem raras, como, por exemplo, algumas peças de Shakespeare. Também tem a Proclamação da Independência original, lida por Patrick Pearse, lá no Levante de 1916, no Levante da Páscoa, no Correio. Então é muito especial mesmo, não só pela beleza em si, mas também pelo conteúdo. A harpa, um dos símbolos mais fortes, né, da cultura celta e muito importante aqui para os irlandeses. Essa harpa aqui é chamada a harpa de Brian Boru, que foi um rei irlandês. Mas a verdade é que essa harpa só foi construída mais ou menos uns 400 anos depois da morte dele. Mas ainda assim ela é a mais antiga que se tem notícia aqui na Irlanda. Ela é do século XV. E era muito comum os poetas, músicos, bardos na época dos celtas tocarem a harpa para contar suas histórias e tal. E eles tinham uma influência muito grande com os reis dessa época. A influência da harpa na cultura irlandesa é tão forte, foi tão forte durante muito tempo, continua sendo de certa forma, que a rainha Elizabeth I, lá pelo século XVI, mandou enforcar todos que tocassem harpas e quebrar os instrumentos dessa época. Por isso é tão importante que essa harpa esteja aqui hoje como a mais antiga. Um país que o amor pela música é tão intenso que é o único que tem um instrumento musical como símbolo nacional. Você vai ver a harpa atrás da moeda de €1 que circula aqui na Irlanda, você vai ver em documentos oficiais, vai ver até no copo da Guinness, uma das cervejas mais famosas aqui da Irlanda. Vamos dar uma olhada aqui no Museu de Arqueologia
de Dublin, que é um museu bem legal. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Uma coisa que logo se nota quando se chega na Irlanda é o quanto chove. Chove bastante, praticamente o dia inteiro, assim, chove e para, sabe? Lógico que depende um pouco da época do ano, mas o tempo inteiro a umidade é bem alta. Isso também faz com que o solo aqui, obviamente, fique bem encharcado e crie-se pântanos. E esses pântanos que se criaram aqui no solo da Irlanda se provaram ser muito eficientes para preservar as coisas. E é justamente esse museu que mostra objetos que chegam a ter 4.000 anos, que ficaram preservados justamente por conta dessa peculiaridade do solo da Irlanda. Justamente a umidade e os pântanos que se criaram aqui, que ajudaram a preservar tantas coisas que a gente vê nesse museu hoje em dia. Por essas e outras, esse museu é um lugar que eu recomendo que você visite. Eu falei 4.000 anos, mas tem coisa muito mais antiga aqui. Por exemplo, isso aqui são alguns pedaços de armas, né? Que os homens e mulheres que viviam aqui, cerca de 7.000 antes de Cristo, eles usavam para caçar, para afiar lanças, esse tipo de coisa. São pedras, né? Esse pessoal também deixou alguns túmulos aqui que também são bem interessantes. Esse aqui é um exemplo desses túmulos que eu comentei. Esse aqui seria da data de mais ou menos 3.000 a.C. E tem vários túmulos como esse espalhados pela Irlanda. Na verdade, tem túmulos muito maiores. A ideia é mais ou menos que seja uma cobertura de pedra, né, cercado de pedra, com um pequeno túnel que você vai até o centro. E ali no centro que é depositada os restos mortais de quem morreu, né, para servir isso tudo como túmulo. Tem um lugar na Irlanda, até que é bem famoso, se você quiser visitar, chamado Newgrange. E lá tem vários túmulos como esse, só que bem maiores, são realmente gigantes, são montanhas bem grandes que você consegue visitar, bem interessante. Outro lugar importante aqui para a herança toda da Irlanda é esse aqui, o Monte Tara. Esse é uma maquete desse monte e lá tem vários túmulos desse, né? Igual que eu mostrei, o túmulo de passagem, tem vários lá. E esse lugar, o Monte Tara, foi usado durante 1.500 anos como uma espécie de cemitério realmente, com vários desses túmulos e tal. Até virar algo que realmente dentro da cultura irlandesa, ao ponto dos reis irlandeses terem que vir até aqui para assumir o posto. O São Patrício chegou, via até esse monte para também pregar, né, para dar os seus sermões. E até o Daniel O'Connell, aquela que a gente já falou, ele chegou a vir até aqui também para pedir a independência da Inglaterra. Então é um lugar muito importante para a cultura irlandesa, esse Monte Tara. Lembra que eu falei sobre os pântanos? Essa canoa aqui gigante, ela data de 2.500 a.C. É de madeira, então é muito difícil preservar uma coisa dessa durante tanto tempo. Mas foi justamente os pântanos daqui que ajudaram a preservar essa canoa, que foi encontrada por volta de 1905, 1902, por aí, e encontrada mesmo depois desse tempo todo num desses pântanos. No ano de 2500 a.C., a Irlanda começa a aprender a trabalhar com metal, né? E um dos primeiros é o bronze. Então, essas aqui são algumas peças de bronze, a chamada Idade do Bronze vem daí também. Eles começam a entender que se pegar o minério e botar num forno muito potente, eles conseguem facilmente moldar ele da forma que quiserem. Então, esse aqui são alguns trabalhos de bronze. Mas os mais incríveis ainda são em ouro, que eles fazem, e tem algumas amostras aqui incríveis. E a moda naquele momento era esse tipo de colar aqui, ó, de ouro, bem chapado, bem esticadinho, em forma de lua, inclusive. Daí ele ganha até o nome de lunula por conta disso.
E o nível foi subindo. Repara, conforme o tempo foi passando, eles foram fazendo coisas ainda mais elaboradas. E esse aqui, por exemplo, foi encontrado em 1932 numa fissura no calcário, o que é estranho, porque se acredita que acabou que o dono, ele provavelmente escondeu a peça, talvez num momento de conflito, alguma coisa assim, e acabou morrendo ou esquecendo onde ela estava, porque normalmente essas peças mais elaboradas eram feitas como uma espécie de oferenda para os deuses. Mas para ser uma oferenda mesmo, ele teria que ter deixado em algum lago, algum rio, alguma coisa nesse sentido, que era o comum da época, e não foi o caso. Então, provavelmente que se acredita que a história aqui, no caso, foi um pouquinho diferente. De qualquer forma, ela ficou muito bem preservada, né? Um caso parecido é desses aqui, ó. Repara que eles já não têm decoração nenhuma. São basicamente barras de ouro. E sem decoração. São braceletes e colares. Foram encontrados todos juntos e eles datam mais ou menos de algum lugar entre o ano 1000 e o ano 500 a.C. E eles foram encontrados juntos, provavelmente numa época de conflito. O dono escondeu para não perder e acabou nunca mais voltando para buscar. E agora eles estão aqui para a gente ver. Se acredita que pelo fato deles não terem decoração, justamente o objetivo era mais guardar valor financeiro, entendeu? Entre aspas, era justamente guardar isso para depois usar no momento mais adequado. Quando os celtas chegaram aqui, na Irlanda, mais ou menos no ano 500 a.C., eles trouxeram algumas práticas, digamos, um pouco misteriosas, um pouco diferentes. Uma delas era sacrificar pessoas, né, escravos normalmente, ou então prisioneiros, e depois enterrar justamente esses corpos nos pântanos. E como você lembra, os pântanos aqui têm uma capacidade de preservação bem, digamos, acima do normal. E justamente o que foi encontrado nesses pântanos foram as múmias, como são chamadas, dessas pessoas que foram sacrificadas pelos celtas. Então, e aqui dá para ver um pouco disso. Eu vou mostrar, tá? De repente, para algumas pessoas um pouco mais sensíveis, talvez não seja legal. Então, pula para frente aí. Mas eu vou mostrar para quem quiser ver. Todos eles, você consegue ler um pouquinho sobre como foi a descoberta, o que se supõe em relação a eles antes de entrar. Eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas por que, afinal, eles eram mortos? O que se acredita que era realmente um ritual para trazer prosperidade, para trazer sorte e tal, e vários desses outros motivos, e normalmente feito por pessoas com status altos na sociedade, como um rei, por exemplo. E tem muita coisa que está bem preservada também, como a roupa que eles usavam. Isso, por exemplo, era um casaco de couro. Repara. Isso de mais ou menos 200 antes de Cristo. Essa é a sala do tesouro aqui do museu, ou seja, a sala onde tem as coisas mais importantes, ou pelo menos algumas dos artefatos mais importantes arqueológicos, né, da história da Irlanda como um todo. Aqui a gente vai ver desde os artefatos da época dos celtas, passando pelo início do cristianismo, até as invasões e o impacto que as invasões vikings fizeram por aqui. Tudo contado em vários objetos. E aqui a gente já é recebido por uma imagem de um deus celta, né? Um deus pagão, que não dá para ter certeza qual deus seria esse, mas que com certeza ele tem 3 personalidades. Aqui, ó, o chamado chifre de bronze. É, na verdade, uma peça bem característica da cultura irlandesa e era usado pelos celtas. O objetivo é que eles tocassem isso, que é uma espécie de trompete, corneta, que espantava, né, assustava os inimigos. Entre eles, os romanos. Dizem que os celtas usavam isso aqui contra os romanos e provavelmente deu certo, porque os romanos nunca conseguiram dominar essa ilha.
Dá uma olhada nesse colar aqui, ó, com a decoração típica celta, com essas videiras. E aqui embaixo, um barco, que seria uma oferta para o deus do mar, todo feito em ouro. O cristianismo começa aqui na Irlanda por volta do século V, com a chegada de São Patrício. E esse cinto aqui, por exemplo, é do século VIII, e ele, teoricamente, tinha poderes sobrenaturais, poderes sagrados, porque diz a lenda que ele pertencia a um santo e tal. E aí, quem usasse esse cinto poderia se curar de qualquer doença, ou, dependendo da necessidade, se você quisesse que alguém falasse só a verdade, era só colocar esse cinto que essa pessoa não mentiria. Repara o trabalho desse cálice aqui, que era usado na comunhão, né? No momento de beber o vinho, o padre bebia o vinho e tal. Agora repara no trabalho em ouro ali, ó. Aquilo chama-se filigrana. Tá vendo? São fios de ouro bem pequenininho, bem fininho, como se fosse um fio de cabelo, que são depois trançados e trabalhados dessa forma. E é realmente muito bonito. E aí o padre pegava pelas alças e bebia o vinho todo até virar bem a base dele para o alto, para Deus, só Deus poderia apreciar o que tem embaixo, né, no fundo desse cálice. Mas hoje a gente também consegue, se a gente olhar naquele espelhinho lá. Olha essa cruz aqui, ó. Tudo isso é trabalho em filigrana também. Tá vendo? Em ouro, bem fininho, como se fosse um fio de cabelo. Agora, uma coisa interessante é que, segundo a tradição, um pequeno pedaço da cruz verdadeira, da cruz que teria sido usada para crucificar Jesus, veio parar aqui na Irlanda. E o dono desse pedaço queria construir uma cruz que ele pudesse botar esse pedaço. E aí mandou construir essa aqui. A ideia é que esse pedaço da cruz original ficaria ali no centro, onde justamente está aquele pedacinho ali de vidro, né, de cristal, e que pudesse ser visto daqui de fora. Mas isso, por algum motivo, não se concretizou, porque esse pedaço da cruz não foi mais encontrado. Como dá para imaginar, esse museu tem muito mais coisa. Principalmente, a diferença é que teve pouca influência dos romanos. Praticamente os romanos não chegaram aqui na Irlanda. Então, muito dessa cultura que a gente vê, da cultura celta, é bem preservada, é diferente do que a gente encontra em outros países que tiveram dominação de Roma. Então tá aí um lugar sensacional para você ver os artefatos arqueológicos mais bem preservados, até por conta da particularidade do solo aqui, e também de uma cultura diferente de uma grande parte da Europa. Então fica aí a dica, só que a gente tem mais coisa para ver em Dublin, então vamos lá. Ver de perto esse passado da Irlanda é muito interessante, porque é um país bem diferente, com culturas bem diferentes, a cultura celta, com uma mistura viking. Isso tudo é muito interessante de ver e é muito peculiar desse país. Então é realmente um lugar que eu recomendo. Eu espero que você tenha gostado desse passeio rápido. Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.